Então eu, como professor, posso emitir esse certificado de curso livre, né, gente? Então boa tarde. E mais uma vez já estou gravando. Lembrando que essas aulas só ficam compartilhadas com vocês, né, no link privado, oculto, não é público. Se entrar no meu canal no YouTube não vai aparecer. Não sei se a câmera tá boa aqui, deixa eu ver aqui. Que é assim, quem não sabe faz ao vivo, né, pessoal? Ah não, aqui é o mouse. Ah, porque era aqui esse danado. Deixa eu ver se ela fica boa aqui. Vamos ver. No outro monitor é mais baixo. Ela fica boa aí também, né? Deixa eu abrir aqui ela. Acho que vocês conseguem me ouvir bem, né? O microfone fica um pouco longe, mas eu acho que ele capta bem. Deixa eu ver aqui abrir essa câmera no geral. Então ela tá... dá pra vocês me ver bem, né, aí. Porque ela fica puxando aqui, peraí, galera. Ninhada da tela de fio aqui. Isso aqui tá assim, agora sim. E esse aqui... Vamos lá. Que pega de lado, né? Às vezes quando eu viro aqui pra explicar a vocês, acho que fica bom. Então, pessoal, tá gravando, tudo isso tá gravando, beleza? Tô compartilhando aqui a tela, eu vou abrir aqui o nosso Google Classroom. Vamos lá. Conteúdo do curso, slides e resumos, são coisas que eu vou sempre colocando aqui, ó, do capítulo 1, vou colocar do 2 e do 3 já. Tradução lógica de programação, isso é um material antigo meu, muito bacana, muito bacana. Dê uma lidazinha nisso aqui, são práticas de lógica, você pode implementar esses códigos em Python, inclusive. Aí é um curso que eu tenho também de lógica, sabe? É um curso diferente. Eu não falo de programação, a gente trabalha com pensamento mesmo, de resolver problemas de programação. É um curso básico de lógica de programação. Esse curso eu gosto de dar mais de forma presencial, assim, ou mesmo de um curso online. Já tentei online, mas não... Porque no online ele não é muito interessante, você não vê resultado, entende? Aí o aluno meio que desanima. A não ser que seja um aulão, um dia todo, falando de programação, uma oficina de programação, aí tudo bem. Que aí, inclusive, eu estou pensando em fazer, ainda nesse semestre, uma oficina ou de programação ou de IA. Né? Com ferramentas de IA, apresentando ao pessoal um dia de apresentação, assim, ou 2 dias, né? Talvez um sábado de manhã e uma sexta de tarde, coisa do tipo, sabe? Ou uma quinta e uma sexta de tarde. O link do grupo do WhatsApp, conteúdo principal que muitas vezes eu altero, inclusive ele não está completo, tá, gente? Não imprime isso aqui. Os últimos capítulos não estão completos, alguns precisam de revisão, é porque eu libero para vocês mesmo uma versão assim, beta, né? Só os primeiros capítulos estão mais certos. E o nosso link. Aula do dia 26, aula do dia 2 eu não postei aqui, foi... Eu vou postar, tá? Vou ver se eu reposto com a de hoje. E as atividades. A primeira, que eu acredito que todo mundo fez, 113 pessoas. A segunda já caiu para 47. A terceira é a principal, é a prática. Já foi para 26, mas ainda está recebendo, tá? Na verdade, essa atividade 1 aqui é você abrir o vídeo. Nessa.
Não, essa daqui é você praticar. Você vai só seguir esse camarada, né? Se alguém não entender alguma coisa na atividade, gente, a hora é essa de perguntar, beleza? O que é isso? Isso aqui é um pseudocódigo, é só a ideia, né? Uma lógica de programação. E aqui é essa mesma lógica implementada em Python. Enquanto aqui está se dizendo leia A e B, aqui está se dizendo o quê? Entre um valor, como eu já expliquei para vocês usando a função input do Python, coloque esse valor em A, mas antes transforme esse valor para um tipo de ponto flutuante. A gente falou disso na aula passada. Né? Esse leia AB aqui é basicamente essas duas linhas de código aqui em Python. Soma, soma recebe A mais B, é algo bem parecido, escreva soma, é o print. Né? Lembrando que esse jogo da velha significa comentários do código, então esses comentários aqui não são executados. Né? E aí você não vai rodar isso aqui em Python, né? Essa é a ideia. Você vai rodar esses códigos aqui. Né? Se alguém tiver dúvidas sobre isso, pergunta, a hora é essa. Né? E a tarefa 1, eu chamo de tarefa 01, às vezes eu até mudo, né? A replicação da aula gravada. Né? É quando você vai assistir um vídeo, é meio que uma aula dessa minha, só que mais resumida, né? Assim, com explicação, mas não, quase ao mesmo tempo, mas só que é mais conteúdo que eu falo. E ali é mais uma forma de você assimilar o conteúdo. Então, normalmente, vão ser duas práticas dessas. Você vai fazer o vídeo e fazer uma atividade prática dessa. Faz o vídeo e faz uma atividade prática dessa. Né? Lembrando, esse curso tem em torno de 8 semanas. 8 semanas. Não é mais do que isso. Né? Porque ele tinha 10, mas eu dava outros assuntos. Até onde eu vou, que até o capítulo 6 do material, 8 semanas é mais que suficiente. Só são 8 porque o primeiro dia primeira semana a gente vai devagarzinho, né? Senão em 6 já era o suficiente. Então esse primeiro módulo não passa de 8 semanas. Mas até menos. Então eu preciso de quê? De carga horária. Então eu preciso de 5 horas por semana de dedicação de vocês. A gente só tem aqui 1h30, né? Então eu dou aqui 3 horas para vocês fazerem essas duas atividades. E estamos aqui, a gente tem 1h30 de padrão, né? Mas eu fico aqui com vocês se precisar. Ou estou apto também a marcar aulas extras se vocês tiverem dúvidas. Beleza? Então eu vou abrir aqui o roteiro da aula de hoje. Roteiro das aulas de hoje. A gente parou. Deixa eu olhar aqui no. Acho que foi aqui no Colab. Aula do dia 2. Eu vou até mudar isso aqui. Deixar todos aqui. Então, isso foi da aula passada. Eu vou só criar aqui, ó. Opa, já rodei sem querer, tem nada não. Eu falando dos tipos de dados aqui, né? Se alguém tiver dúvidas sobre como entrar no Google Colab, qualquer coisa, pergunta. Eu vou criar um texto aqui. Vou subir essa caixa de texto e vou escrever aqui, que isso aqui foi 2, não. Pronto. É só para marcar aqui, porque aí eu já fico sabendo onde eu parei. Né? Eu comecei a falar de funções. Né? Falando do início de funções. A gente falou de conversão de tipos. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Ah, não. Tá. Falei de entrada de dados, input e output e print. Conversão de tipos. Tá, vou trazer mais umas práticas aqui. A gente falou de conversões de tipos, né?
quando a gente converte aqui, por exemplo, esse conteúdo para inteiro, né, a gente falou um pouquinho, ou seja, esse cara aqui é um input. O que é esse input? É uma função do Python, uma função embutida, chamada input. Ó, galera, antes de tudo, coloca no Google Docs Python, só para vocês saberem uma coisa. Documentação do Python aqui, ó, essa página aqui. Vai na versão que você está usando. Eu acho que eu estou usando essa. Um pouco atrasada aí, mas isso é bobagem para o que eu estou fazendo aqui. Então, se você entrar nessa documentação, aqui tem um tutorial muito bom, né? Um conteúdo em Python, onde você está em inglês, tá? Mas se você quiser, isso não é problema mais hoje, né? E eu sei que vocês falam português. Isso aqui é inglês, quer dizer, um tutorial onde você vai ter um conteúdo completo de estudo da própria documentação do Python, necessário para... Aqui é mais do que vocês, muito mais, né? A gente vai, só para vocês terem ideia, a gente só fala nesse primeiro módulo até a estrutura de dados, até esse número 5 aqui. Eu falo desse conteúdo. Claro que a gente tem aqui algumas questõezinhas que comenta aqui de entrada e saída e tal, mas em geral até o 5. Né? O segundo módulo pega algumas partes desse até o 10 aqui. Até o 10 não. Classes até o 9. Bem, depois a gente entra em outra parte do Python, porque Python é um mundo. Né? Então assim, você pode voltar aqui, navegar por esse camarada e aqui, ó. Pronto. E estudando aos poucos, né? Eu quero saber o que são operadores booleanos, né? Então vou clicar aqui, vou estudar o que é um operador booleano. Tá em inglês, tá? Você muda aqui para português, sem problema. Tá? Tipos embutidos e assim por diante. Então, em Python tem um conteúdo, ó, você pode olhar aqui, tabela de conteúdo, tipos, só sobre tipos, né? Teste do valor verdade, que são operadores booleanos, comparações, enfim. Mas o que eu quero mostrar para vocês, né, ainda não é nada disso. O que eu quero é mostrar isso aqui, cadê ele? Deixa eu pesquisar direto. Funções embutidas do Python. Isso, vai direto na página, né? Funções embutidas. Então, isso tudo são funções do Python, né, que o interpretador já possui. Ó, possui várias funções embutidas que já estão disponíveis para a gente, né? Então, por exemplo, ele traz uma por um, que é o ABS. O ABS é uma função do Python que recebe, basicamente, um número, né, uma variável que ele chama de number, mas o que é que ela faz? Ele vai retornar o valor absoluto de um número. Então, se você passar, por exemplo, menos 1, ele vai te retornar o quê? Ele vai te retornar mais 1, valor absoluto, né? Vai retornar 1, na verdade, né? O argumento pode ser o inteiro, que é o argumento que ele está falando aqui da função. Esse cara aqui, ó, pode ser um inteiro, um número de ponto flutuante, ou seja, um tipo float, ou um objeto, que é um assunto que a gente ainda não estudou. Isso aqui é esse conceito aqui. Você vai ler algumas coisas que obviamente você não vai compreender, é normal. Aí ele ainda fala, se o argumento for um número complexo, magnitude é tá, a gente não vai se preocupar com isso. Mas, por exemplo, tem funções aqui embutidas, né? Que a gente já utilizou. A exemplo, o print. O print, ele vai exibir um fluxo de texto.
né, separado por SEP. Que danado é SAP? SAP é um argumento que vai ser passado aqui, quando você chama um print. Né? Então, você pode, aos poucos, ir dando uma lidazinha. E aí você, quando for estudar a função, né, print, que esse conteúdo, inclusive, tem no material bem detalhado, você vai compreender melhor na prática, usando ela na prática. Então, alguns exemplos. A gente usou o input, a gente já usou o print, né? A gente já usou o int, a gente já usou o float, né? São funções embutidas. Então, por exemplo, o input, ele vai dizer aqui também, ó, você vai passar uma variável que ele chama de prompt, né? Se o argumento prompt estiver presente, ele vai escrever na saída padrão sem uma nova linha no final. A função então lê uma linha da fonte de entrada, converte para um string. Isso aqui é importantíssimo, que é exatamente isso aqui, ó. Ela converte, ela lê esse qual sua idade, é exatamente esse argumento prompt aqui. Então ela vai ler e vai retornar o quê? Uma string. Então, quando retorna um string aqui, que é um tipo, que é string, Tiago, meu Deus, que é string, meu Deus, calma. Eu já falei, mas vamos lá de novo. String, imagina que é uma cadeia de caracteres, texto, ou seja, isso aqui é um string. Mas, Tiago, se eu escrever a minha idade aqui, um número inteiro, ele retorna como string, eu já mostrei isso aqui nesses exemplos aqui, inclusive. Por isso que eu preciso, depois que ele retorna aqui um string, né, nessa caixa de texto, eu preciso pegar e converter para inteiro. E esse valor agent client, age client, será um inteiro. Então, quando eu jogo aqui, ó, qual é o seu nome completo? Se eu jogo aqui José Tiago Holanda, José Tiago Holanda foi impresso. Esse resultado daqui foi um string. Name client é um string. Eu imprimi a string aqui. Porque o print, ele quer exatamente um string aí para ser impressa. Então, name client é um string. Agora, qual a sua idade? Pronto. Eu vou digitar aqui 32, que é mentira. Vou dar um enter. Quando eu digitar e der um enter, esse valor é convertido para inteiro e atribuído a age client. Então, por isso que ele aparece aqui, ó. Qual a sua idade? Eu digitei 32, mas ele disse, ó, a sua idade é, por quê? Porque eu imprimi isso aqui. A sua idade é, vírgula, isso aqui é o texto que eu quero que apareça na tela. Quando eu tenho uma variável dentro de um texto, eu coloco essa variável, eu posso fazer dessa forma, não é a melhor, mas inicialmente eu mostro assim, age client, e depois o texto anos. Por isso que fica, a sua idade é, 32 é a variável, que é o valor que eu digitei, anos. Né? Aqui, eu mostrei também o início do que é uma função. Veja que uma coisa é a função input, uma coisa é a função int. São a função embutida do Python. Já está no Python. Você não foi você que fez. Outra coisa é uma função sum que eu criei. Ou soma valores que eu criei. Então, como é que eu crio uma função? Eu dou um def. Por que eu tenho que escrever def? Porque alguém definiu isso. É o que a gente chama de palavras reservadas da linguagem. Né? Soma valores. E aqui, os dois parâmetros, A e B. É as entradas da minha caixinha. Né? O que eu faço dentro dessa função? Eu simplesmente somo A mais B. Eu poderia fazer isso aqui. Ó. Criar uma variável soma. Né? Somar A mais B. E dizer que no buraco da saída da minha caixa, quem vai sair é soma. Né? Função, o que é que soma valores faz? Soma dois números, nada mais que isso. Então eu tenho number 1, disse que era 10, número 2, number 2, disse que era 8. Se eu chamar isso aqui vai dar erro, né? Ó, vai dar erro. É porque tá na memória, é? Cadê Sam? Ah, porque essa... Desculpa. Por acaso, olha que engraçado, eu chamei essa função de Sam. Não foi?
Não é uma boa prática, não teria sido legal. Por quê? Olha só por quê. Existe uma função embutida do Python que já se chama sum. Eu meio que refiz algo que já existe, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque seria coisa do módulo, final do módulo 2, do que eu estava fazendo. Mas, por que que funcionou? Por que que eu chamei sum aqui, eu disse que ia dar erro e não deu? Porque existe essa função e essa função é embutida. Mas se eu botasse aqui, por exemplo, soma, ele ia dizer, não existe essa função soma. Mas se eu botar soma valores, aí ele até mostra aqui, você só clica, existe. Porque eu defini ela aqui em cima. Certo? Poderia ter tirado ela daqui. Deixa eu botar aqui a aula. Abrir um novo código, jogar ela aqui e rodar. Ela existe na memória do computador nesse momento, na memória do Colab aqui nesse momento. Então, se eu rodar, quando eu chamo soma valores, o que é que o código está fazendo? Ele está saindo daqui e está dando um pulo para cá. E está executando isso aqui. Aí ele passa number 1, number 2, né? Number 1, number 2. Number 1 vai ser atribuído a A, number 2 vai ser atribuído a B. Porque veja que está na mesma posição da função. Logo, soma, que é uma variável interna, ou seja, soma é uma variável que está dentro da caixa. Que caixa, Tiago? Soma valores. Soma valores é uma função. Ela é uma caixa, vamos chamar lá, uma caixa que ninguém sabe o que tem dentro. Ela só recebe entrada e tem saída. Né? É como o pessoal fala, caixa preta. A gente não sabe o que entra, a gente não sabe o que se faz dentro. Imagina, talvez, mas tem uma entrada e uma saída. Ok. Beleza? Soma, A mais B, retorna soma. Acabou? Esse valor que é retornado vai para onde? Nesse caso aqui não foi para ninguém. Mas eu poderia criar uma variável chamada resultado e dizer que resultado recebe, ou seja, isso é um operador de atribuição. Daqui a pouco a gente, se você for para o conteúdo, você vai ver a teoria disso aí. Por isso que eu estou pedindo para você ler o material. Todo mundo já deveria ter lido aí, pelo menos até todo o capítulo 1 e 2. Por quê? Porque você já entende o que eu estou falando. Não venha para essa aula, pessoal, sem ter entendido o material, lido pelo menos o material. Por quê? Alguns conceitos como que é igual. Isso é igual? Não, isso aqui não é igual. Isso é um operador de atribuição. O resultado que acontece aqui, ele é atribuído a essa variável. Logo, essa variável resultado vai ser igual a 18. Né? Nesse caso aqui, se eu mudar os valores de número 1 no número 2, o valor de resultado obviamente muda. E o que é que eu estou fazendo aqui? Uma estrutura de condição. Eu estou fazendo uma pergunta para o Python. Number 1, que é essa variável aqui, é maior do que number 2? Não, Tiago, tu tá me falando de besta? Claro que é. Estou vendo aí? Beleza. Você está vendo porque eu coloquei o valor. Mas esse valor poderia ser o quê? Esse valor poderia ser algo do tipo input, eu prefiro, tá, vou fazer assim mesmo, input e dizer qual o valor do número 1. Pronto. E transformar, né, converter isso aqui no inteiro. Pelo menos no inteiro, né? Vou copiar e colar isso aqui. Não tem problema de você fazer isso quando estiver trabalhando, tá? É o mesmo texto, praticamente. Copio, colo. Só que aqui vai ser qual o valor do número 2. Pronto. E agora? Número 1 é maior do que o número 2? Não sei. Vai depender do que se for digitado aqui. Então, quando eu rodo isso, ó, qual o valor do número 1? 10. Então, 10 foi retornado por input, convertido para inteiro e atribuído a number 1. Qual o valor do número 2? 8. Mesma coisa aconteceu com 8. Quando chegou aqui, ó, resultado recebeu a soma. Eu vou até escrever aqui, ó. De propósito, print a soma, ó, igual eu fiz lá em cima. A soma é
vírgula, resultado. Vamos rodar? 10. Vou olhar para number 1, number 2. E ok. Eu não estou nem vendo vocês, eu estou errando aqui. Posso até estar esquecendo de alguma coisa. Alguém falou alguma coisa aqui. Google Colab, boa. Tá, deixa eu ver só as dúvidas de vocês aqui, tá, gente? Tiago, não consegui acompanhar os encontros anteriores. Estou no Classroom. Posso continuar? Pode sim. Ainda pode, viu? Mas faça as atividades, ainda dá para acompanhar. Eu não aceito mais quando passa da metade do curso. A gente, como eu disse a vocês, né? A gente tá na terceira, a gente vai ter no máximo 8. Passou da próxima aula aí, não dá mais não. Até mesmo que vocês, a não ser que você já saiba programar e me comprove isso, tá? E tudo bem, só para acompanhar a aula, beleza. Mas você está iniciando mesmo, aí fica ruim, porque você teria que ter muito tempo para voltar. Boa tarde, professor. Teve tarefa para você? Vai ter, né? Vocês viram lá, vou botar 2. Inclusive, já, vou ver se já deixa as 3 postadas também. Já bota 2 e a 3. Porque quando for na aula que vem, quem quiser antecipar, já antecipa. Porque você não mandou nada na última aula de tarefa no Classroom. Então, é porque normalmente eu mando na semana seguinte, né? A aula passada, a tarefa já estava lá. Aí, normalmente nessa semana, na terça, na quarta, que eu boto a tarefa para fazer até a próxima aula. Entendeu? Mas eu vou deixar, como você está dizendo mesmo, antecipado. Até porque alguns podem querer. Então, por exemplo, o que eu vou botar hoje, de tarefa 2 e 3, já é a tarefa para essa semana. Né? Mas toda semana tem, viu? Tem para entregar amanhã. Ele postou semana passada. Exatamente, Jasmine entendeu. Mas aí eu vou estar sempre postando. Eu ia postar mais 2 hoje, que é uma de vídeo e uma de código prático, que é para você entregar semana que vem. Mas aí eu vou ver se eu já posto as 3, né? Ou seja, ou pelo menos mais uma terceira, que é para depois. Ok. Isso. 2 tarefas. É porque é a tarefa e uma atividade. O nome é diferente. Né? Às vezes eu tenho essas coisas. Eu posso até mudar ali. Atividade 01 e, sei lá, o prática 01, tarefa 01 e prática 01. Talvez eu mude ali para não confundir vocês, né? A prática ser o script que você tem que fazer. E a tarefa seria acompanhar a videoaula. A videoaula você pode botar ali, gente, no 1.5, entendeu? No instante passa, no instante você faz. Professor, quem teve problemas nas últimas aulas consegue acompanhar? Que tipo de problema? Problema de acessar as aulas? Sim, consegue. Consegue acompanhar. Agora dê uma lida no capítulo 1, no capítulo 2. Faça a tarefa 1. Porque a tarefa 1 você está assistindo a minha aula e fazendo. Né? E depois faça a atividade 1, que é a prática, né? Codificando. É bom fazer. É melhor você fazer primeiro a do vídeo, que você vai escutando a minha explicação. Principalmente se você perdeu a aula. Certo? Depois você faz a que pratica. Beleza? Por quê? Se você fizer depois a que pratica, você já vai ter uma noção, fica mais fácil de entender. A primeira aula está gravada. Professor, eu fiz em menos tempo a atividade. Você conhece algum site bom para praticar? Em menos tempo? Como assim? Algum site bom para praticar? Como assim, Marcos? Pratique o que eu estou pedindo, que a princípio está bom. A não ser que você já saiba fazer. Aí você está falando de quê? De IA? Eu não sugiro IA ainda não. Né? Depois que vocês terminarem esses 3 módulos, aí eu sugiro vocês aprenderem ferramentas de IA para codificação. Entendeu? Mas aí vocês já vão ter noção de codificação. Custa nada gastar um tempinho agora para aprender a base, para depois acelerar o desenvolvimento. Para aprender, não acelere o aprendizado, não. Acelere o desenvolvimento. Mas o aprendizado faça de forma tradicional, que vai ser melhor para você. A primeira aula está gravada. Eu vou colocar, inclusive, a segunda e a terceira de uma vez só, porque a segunda, de fato, eu esqueci. Aí o link do Google Colab. Professor, não consegui acompanhar muito bem as aulas até agora. O que você me recomenda é estudar antes da sua próxima aula? Eu recomendo que você leia o material. Eu recomendo. Olha a quantidade de coisa que tem aqui, galera. Ó. Olha isso, no Google Classroom.
Acabei de mostrar. Tem slide básico aqui, que eu posto também, que às vezes até uso na aula, quando dá tempo para revisar o conteúdo, é mais teórico. Esse slide aqui. Tem até um infográfico aqui que eu faço para vocês, que é um resumo. Isso aqui é por último, tá? Isso aqui é por último. Tem um... Isso é só do capítulo 1. Eu vou botar depois do 2. Tem um vídeo aqui de 7 minutos para lhe dar uma noção do capítulo 1. Então, assista esse vídeo. Até mesmo acompanhando com esses slides também que eu gero do conteúdo. É bem mais básico do que a aula que eu dou, tá? Isso aqui. Depois tenta entender o infográfico. Vem pro conteúdo, lê o conteúdo. Faz as atividades. Não tem como você não aprender. A atividade é guiada, gente. Todas as duas atividades é guiada. Não é nada do tipo, ó, resolva esse problema, que seria o ideal. Mas talvez fique difícil e você recorra a um IA que resolve para você. E aí você não vai aprender. Eu prefiro fazer assim, ó, é fácil, é guiada. É só você assistir a aula e plé. Fazer o que eu tô fazendo na aula. Né? Agora tem que ter tempo, parar, fazer. Essa também aqui, ó, é guiada, um PDF, outra prática, só do capítulo 1. Ainda vou postar do 2 e do 3. Vou ver se nessa semana eu já deixo a 2 e a 3 aí pronta. Porque aí, como eu disse, né? Antecipa para quem quer antecipar. Peraí. Você recomenda e tal. Dantas, vem pra sala ver. Ah, tá ok. O pessoal da escola, né? A aula da semana passada eu não vi. Perdi muita coisa, eu não sabia que ia ter. Vê só. João, faz o que eu falei. Talvez melhor do que se você perdeu a aula. Às vezes na aula, eu falo muito isso aqui que a gente está fazendo agora, gente. Passa 5, 10 minutos explicando do curso, orientando vocês como estudar, tirando uma dúvida, falando um assunto. Ou seja, às vezes, assistir essa aula você não pega muito conteúdo tanto quanto deveria. O conteúdo tá aí. Então, você fazendo a atividade, por exemplo, a tarefa guiada por vídeo, cara, substitui a aula. Então, faça a tarefa guiada por vídeo, sem pedir para IA nenhum fazer, que você vai aprender. Tá? Mesmo a atividade 1, João. Perdi a aula. Faça a atividade 1 guiada por vídeo. Atividade guiada por vídeo. Certo? Ou atividade guiada por PDF. Faça as duas. Atividade 01 e tarefa 01. Eu vou até mudar lá para ficar mais óbvio. Vou botar tarefa 01 guiada por vídeo. Prática 01 guiada por PDF. Pronto, vai ficar mais fácil isso. Detalhe, esse curso antes não tinha essas duas, só era uma que eu botava, agora eu boto duas. Que é assim que se aprende. Sim, sites legais para praticar, Code Wars, tá legal. Mas aqui, gente, pro curso, o que eu peço a vocês é o que está no o que vocês quiserem fazer a mais. Isso, Bcrowd, esse eu nunca utilizei esse não, nunca olhei não, sabe? Só dei uma visitada. Mas vocês podem e devem fazer isso, tá? Mas assim, como eu tenho um tempo ilimitado, não dá pra eu fazer tudo. Por exemplo, entrar nesses sites, mostrar pra vocês como usa, coisa do tipo. Eu tenho que fazer algo aqui mais direcionado ao curso e que tente fazer com que vocês pratiquem e demonstrem que aprendeu. Aí o extra, galera, assistir videoaula, olhar esses sites, dizem, metam bronca, né? Se o curso fosse, porque esse curso, ele é mais de programação em Python mesmo, na mão na massa, né? Então assim, eu posso até usar depois, e eu recomendo que vocês usem esses sites, mas não é digamos assim, né? O cadastro do curso, os cursos não foi feito com esse propósito, né? Então eu não posso nem fugir muito da linha. Tectic. Legal. Legal, Marcelo, o que você está fazendo. Olha, conteúdo na internet, gente, é o que mais tem. Só que aí eu posso até indicar livros para vocês, né? Posso até indicar algum livro. Todos os livros em geral, esses livros de Python, de programação, o ideal é você pegar o mais recente. Mas, assim, para esse curso, para o tempo que tem, a única coisa que eu exijo é o que eu colocar no Classroom, beleza? Então vamos voltar para cá.
Então aqui tem um conteúdo didático que no capítulo 1, 2, assim, eu acredito que está bem didático, está bem simples o linguajar. Né? Então vamos para cá. Só esqueci de fazer uma coisa. Que aí eu fico vendo vocês. Beleza? Então vamos lá. A gente concluiu isso aqui já, né? Espero que todo mundo entendeu. Tenha entendido. Abrir um novo código. Como vocês vejam, a ideia aqui é você aprender a mão na massa mesmo. Porque é assim, gente. Aqui eu estou ensinando como programar em Python. Ah, eu vou usar... Você aprendendo isso aqui, praticar em sites, em coisas mais simples, é muito bacana. Beleza, Pedro. Qual parte? Vamos lá, vamos partir daqui, de resultado, né? O resultado, ele vai receber a soma de valores. Ou seja, eu estou chamando, o código pula para essa função. Number 1, number 2. O valor que tiver em número number 1, o valor que tiver em number 2, vai ser passado para A e B, respectivamente. A vai ser somado com B e atribuído a soma. Soma vai ser retornado pela essa função. Como é que são comandos que eu estou dando. Preste atenção. Ó. Def para definir uma função. Return no final da função para retornar essa função. Detalhe, já falei disso, mas vou repetir. Se isso tiver dessa forma, não funciona, tá? Porque Python precisa de uma coisa chamada indentação. Ou seja, para eu colocar esse código dentro da caixa soma valores, eu tenho que indentar, ó, dar um tab aqui. Aqui ela está dentro de soma valores. Então o resultado que foi somado aqui de A mais B é retornado nesta função e atribuído, esse operador faz isso, a resultado. Então o resultado agora tem esse valor. Que valor? O valor que for a soma de number 1 para number 2. Eu vou perguntar ao usuário. Depois ele vai fazer uma comparação. If, outra palavra reservada. Se, é isso que ele está perguntando. É isso que ele está dizendo. Se número 1 for maior do que número 2, 2 pontos. Ou seja, não faça assim. Tem que ter os 2 pontos. São sintaxe, são regras, gente, da linguagem, da escrita. Né? Não pode ter a menino. É o menino, a menina. É a regra do português. Então, se eu escrever dessa forma, vai estar errado. Então, se eu esquecer isso aqui, vai estar errado. Então, eu tenho que botar. Detalhe. Se eu quero que esse cara só seja impresso se número 1 for maior do que número 2, e é o que eu quero, eu não posso, mais uma vez, fazer assim. Tá? Eu não posso fazer isso. Inclusive, ele já começa a chiar daí. Eu tenho que dar uma indentação. Aumentar aqui. Entrei, porque eu estou dentro do bloco. Isso é um bloco de código. Esse print só vai ser rodado, só vai ser interpretado se number 1 for maior do que number 2. Né? Number 1 vai ser esse valor que vai ser digitado aqui, number 2 esse. Beleza? Depois, presta atenção que esse print aqui, ele já não está mais, ó, ele está na mesma indentação do if. Logo, ele não está dentro do bloco do if. Não está, ele está fora. Se eu fizer isso, ele fica dentro. Presta atenção. Ó, quanto é number 1? Eu vou botar aqui 20. Quanto é number 2? Eu vou botar aqui 3. Ele vai botar aqui, ó. Qual é o valor? 1, 20, o outro foi 3. Ele vai dizer aqui, ó. 20, que é o valor do número 1. É maior do que 3? Sim, então ele vai entrar no bloco. 20 é maior do que 3. É o que está dizendo aqui, ó. Por que apareceu esse 20 aqui, galera? Por que apareceu esse 20 aqui? Porque 20 é o valor de número 1. Aí, vírgula, para separar variável de texto. Qual é o texto fixo que eu quero? É maior do que? Porque se ele entrou aqui, eu sei que número 1 é maior do que número 2. Vírgula, para separar variável de texto. Número 2 é uma variável. Por isso que aparece agora aqui o 3. Depois ele disse o quê? Ó? A soma é. Ó. Imprima. A soma é.
resultado, que é o valor, 23. Agora preste atenção, se eu rodar agora, ó, botei aqui 20, botei aqui 50, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Eu tô vendo alguns falando aí, depois eu dou uma olhada no chat. Certo? Não vai acontecer nada. Por quê? Number 1 é 50. 20 quer dizer. Number 2 é 50. Então ele vai dizer 20 é maior do que 50? Não é. Então ele não entra nesse bloco. Por isso que não imprime nada. Agora preste atenção nisso. Eu vou só puxar esse print para cá. E vou rodar novamente. 50. Eita, eu botei 50, né? Tem nada não. Eu boto 60 aqui. Olha isso. Number 1, 50. Number 2, 60. 50 é maior do que 60? Não. Então ele não entra aqui, ó. Ele não entrou. Ele não imprimiu 50 é maior do que 60. Ele não imprimiu isso aqui. Porém, ele imprimiu isso aqui. A soma é 110. Por quê? Porque isso aqui só é impresso, esse print só funciona, só é interpretado, se essa condição for verdadeira. Aí ele entra aqui. Como não foi verdadeira, foi falsa, o código pula e vem para a próxima linha. Aí ele imprime isso aqui. Isso é fundamental que vocês entendam. Tá? Eu vou deixar aí. Inclusive eu posso ficar compartilhando esses códigos da aula lá. Vou compartilhar lá no Classroom, tá? Para vocês acessarem quando quiserem ver. Mas eu vou falar um pouco mais aqui agora de outras formas de utilizar o print. Outra forma de você utilizar o print, pessoal. Por exemplo, da forma que eu estou usando agora, veja, se eu fizesse assim, ó, print, só para vocês saberem, ó, print, aí eu coloco aqui, olá, botar aqui mais, olha essa outra forma, nome, mais, isso aqui. Nome tem que ser uma variável, tá? Eu vou chamar aqui nome igual a input, qual é o seu nome? Tá? O valor que é retornado de input vem vir para cá. Veja, qual é o seu nome? Tá rodando aqui. Demorou mesmo. Tiago. Olá, Tiago. Funcionou também. Veja que é diferente a minha estrutura. Vocês estão me vendo? Eu acho que deu uma travadinha quase agora. Mas agora, estão me escutando? E aí, galera, tô aqui. Tá ouvindo, mas tá vendo a tela? Beleza. Tá. Estão me vendo bem aí, né? Acho que essa posição aqui fica melhor. Tá bom. Então vou pra lá. Entenderam? Então, outra forma de eu concatenar valores no print. Beleza? Ou, como eu fiz aqui, ó. Qual é o problema aí, ó? Se eu fizer isso aqui funciona mais só se o nome for um string, tá? Outra forma é essa, usando vírgula para separar a variável dele aqui. Vocês entenderam? Eu poderia também fazer assim, ó, print olá nome. Olha isso.
essa célula está com bug. Vou tirar ela daqui. Demorando que só. Tá, Tiago. Funcionou as duas formas funcionou. Né? Veja que aqui ele dá um espaço. Né? Se eu tirar esse espaço daqui, ele dá um espaço. Deixa eu ver se ele aqui vai... Agora tá indo rápido. Beleza? Dois funcionam. Só que esse aqui só vai funcionar com string. Beleza? Se nome não for um string, não vai funcionar legal. Uma outra forma, gente, e a que eu mais gosto, é utilizando uma coisa chamada fstring, que não é usado assim em Python, nas versões anteriores do Python, tá? Mas aí vocês vão usar essas versões anteriores não. E como é que funciona? Você não vai ter esse jogo de chaves, e abre chaves, fecha chave, né? Você vai ter tudo dentro da aspa, desculpa, chave não, aspa dupla. E quando tiver uma variável, você coloca aqui, ó, dentro de um abre e fecha chaves, né? Então é só você fazer isso, ó. Olá, fulano. Veja, no concateno eu tenho tudo aqui dentro. Então se eu botar Tiago, ó, os três funcionam. Aqui eu botei um espaço. Tiago. Beleza? Eu gosto dessa terceira aqui, né? Vou criar outro código aqui. Outra coisa importante é você trabalhar com formatação de números, até mesmo na apresentação. Beleza? Por exemplo, você tem um valor aqui, preço, que é o valor R$100 não, né? 100,55. O valor é esse. Isso aqui é o quê? Ponto flutuante. Certo? O valor em ponto flutuante. Mas aí, eu vou aumentar aqui as casas decimais. 667, não, 6555. Bota assim. 5 casas decimais. Aí eu quero dizer, print, imprima, o valor do produto selecionado é... O que é que eu vou fazer? Bem, vou usar meu estilo F, boto um Fzinho aqui antes de tudo, e aqui eu coloco o preço. Ó, se eu rodar, ele vai dizer o valor do produto selecionado é 100 ponto, lá. Beleza. Mas se eu quiser formatar isso aqui, por exemplo, com 2 casas decimais, depois do preço, eu digito 2 pontos, ponto 2F. Então veja, eu formatei, independente do valor, eu vou arredondar para 2 casas decimais. Então algumas coisas desse tipo aí, você precisa só entender. Entendi o que é isso, entendi. Esqueceu a sintaxe? Dá uma olhadinha no livro, pergunta no chat, mostra e você faz igual lá. Chega uma hora que você se acostuma de tanto você fazer. Beleza? Mais um conteúdo que eu já falei, mas é bom e importante. O que é o int, gente? Isso aqui é uma conversão para inteiro, né? Então se eu chamo aqui de, por exemplo, uma variável chamada x recebe esse valor aqui 10.0 e mando imprimir x vale 10. Por quê? Porque eu converti esse 10.0 para inteiro. O que é um y? Y vai ser igual a um float. Estou convertendo para ponto flutuante. Quem? Aí se você botar aqui, será que funciona? Manda imprimir, ó. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Se alguém não entendeu o que eu estou falando, fala por áudio, com voz, porque eu não estou vendo, tá? Se for o caso.
Calma, papai. Beleza, vamos lá, vamos lá. Vamos com calma. O que é que está acontecendo aqui com esse código? Por isso que eu gosto de falar do código. Porque gerar código hoje é fácil demais. Vamos lá, Pedro, eu vou explicar de novo. Gerar código é fácil, galera. Eu quero que você entenda o código. Vamos lá. O que é que int faz, galera? Essa função embutida int converte para inteiro. Você tem aqui esse 10.0. Isso é um valor inteiro? Não, não é. Isso é um valor de que tipo? Ponto flutuante. Ponto flutuante. Beleza? Esse é um valor de ponto flutuante. Então, se eu mandar imprimir print x, se eu disser isso aqui, ó, presta atenção. X igual a 10.0. Vou imprimir o x, vou rodar. Ele vai imprimir 10.0. Mas depois que eu faço isso aqui, ó, x é 10 agora, porque ele foi convertido para um número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até o infinito. E aqui eu estou passando o que para float? Um string. Isso aqui é um string. Ó, 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 ó. Isso aqui é um string. Y é um string. Se eu fizer float, se eu fizer isso, int, o que é que vai acontecer? Y agora é um inteiro. Y é um inteiro. Se você botar o mouse aqui em cima, você vai ver, ó, int. Se eu fizer isso, Y agora é um float. Mas veja que ele converteu de string para float. Né? Outra conversão. O que isso vai mudar? Vai mudar muito. Imagina que tu tá somando 10 mais 10. Ó, isso aqui dá 20. Isso não dá 20. Isso não dá 20. Preste atenção. Isso não dá 20. Dá 1, 0, 1, 0. Agora isso aqui dá 20, ó. Porque isso de cima não é um número. Isso é texto. Em outras palavras, a grosso modo, isso é texto. Agora isso de baixo dá 20, ó. Entendeu? Esse aqui é o valor de x. Eu vou botar até assim. F abre x igual. Isso aqui é a função do f, certo? X igual a x, ó. X igual a 10, ó. Fazer a mesma coisa aqui, ó. F abre y igual entre chaves, porque é uma variável. Veja que esse y aqui é o valor dessa variável e esse restante são textos, ó, que imprime. Aqui, ó, print 10, 1, 0 mais 1. Ele concatenou 1, 0 com 0. Isso não é número. Isso é um string. Aqui ele somou 10 mais 10. Beleza? É tanto que se você, ó, tem outro tipo aqui que seria o str. Você pode pegar aqui, ó, e dizer que a variável a é igual a passe para string. Passe para string quem? 10. 10.0. Ó. A está recebendo a conversão de 10.0 para string. Por isso, inclusive, quando ele imprime o A, ele imprime aqui, ó. Se eu botar o mouse em cima, ele vai dizer, é um str, ó. É um string. Não é inteiro, não é ponto flutuante. Quer dizer. Tá? E só para fechar, tem vou criar aqui uma variável B, que é a conversão de bool. Bool é booleano. Ou seja, ou é verdadeiro ou falso. Eu só posso converter assim, ó. Bool 0. Vou mandar imprimir B. False.
Se eu botar bool 1, ele converte 1 para true. Tá? Então, vou dar um print aqui, ó. Print A. Então, F, abre, fecha. A igual a isso aqui. Todo mundo já entendeu esse F. Isso aqui vai ser impresso, ó. Tá entre aspas dupla. O que está dentro da chavezinha é a variável. Print. Print quem? B. Aí vou dizer B, F, né? Eu só vou usar o F agora em diante, tá? B igual isso, e isso, e isso, e isso. Ó, A igual a 10.0. Por quê? Porque é 10.0. Só que isso aqui é um string. A string. Isso aqui é B, é um ponto. B é um booleano. True. É true ou false? Se eu botar aqui 2, ele vira true. Ele só vai virar 0 se for. Só vai virar falso se for 0. Isso é uma conversão da linguagem. Tudo isso são conversões de tipo. Tá, gente? Conversões de tipo. Uma outra coisa aqui que eu vou só copiar esse conteúdo para acelerar, para não ter que digitar. Eu já tenho aqui pronto. Isso aqui, ó. O que é que está se fazendo aqui nesse código? X está recebendo o retorno da função input, que tem lá digite um número, convertido para inteiro. Y da mesma forma. Vou explicar o F de novo. O Y da mesma forma. E o que é que está acontecendo aqui? Olha o F aqui, ó. Digite um número. Ele especificou aqui, apareceu digite um número, porque eu botei aqui dentro do argumento do input. O número que eu digitar aqui, por exemplo, se eu digitar um 20, esse valor 20 foi atribuído a x agora, e x é um inteiro, porque ele foi convertido para inteiro. Inclusive, se eu não converto para inteiro, como é que eu vou somar x mais y depois? Subtrair, multiplicar e dividir. Aí eu boto 10 aqui, ó. Olha o que acontece. Print. O que é que o F é? O F é só uma forma de dizer, ó, vou usar o meu formato F-string. E como é que eu uso ele? Tudo vai estar dentro, tem que estar coladinho aqui, tá? Mas tudo vai estar dentro dessa aspa dupla. Tudo que vai ser impresso está dentro dessa aspa dupla. Qual é a diferença? Se for variável, dentro de chaves. Não é variável, isso aqui é um texto solto. Variável, dentro de chaves. Não é variável, solto. Né? Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ó? Por que é que apareceu 20 aqui? Que é o valor de x. Depois aparece o mais. Depois aparece o valor de y, que é 10. Depois aparece um igual. Isso aqui é texto. Esse igual aqui é texto. Esse igual aqui não é igual a esse igual aqui, beleza? Isso aqui é um operador de atribuição que está me dizendo que essa parte daqui, esse resultado aqui é atribuído a A. Esse resultado aqui é atribuído a B. Beleza? Aqui é o valor de x, o valor de y. Esse igual é um texto, vai ser impresso na tela. E isso aqui, ó, é uma operação. Quer dizer, então, que entre os chaves eu posso realizar uma operação também. Sim. Eu estou realizando a operação x mais y, que dá 30. Aí faço embaixo x menos y, que dá 10. 20 vezes 10, que dá 200. Esse asterisco aqui é só para ficar didático para o usuário. Imagina que eu estou vendo isso aqui em texto, beleza? Mas na verdade, imagina que isso é no software aparecendo. Olha o áudio aí de alguém ligado, beleza, galera? Para não precisar ter que desligar todo mundo. Lucas, eu acho que é você. Tranquilo? Teu áudio tá ligado, Lucas. Foi. Tranquilo? Então o F é uma forma de eu fazer. Eu poderia fazer isso de outra forma? Poderia fazer assim, ó. Vamos lá. X. Olha como ficaria isso sem o F.
ficaria x. Na verdade é aqui, x, vírgula, mais y, vírgula, igual, né, impresso, outra vírgula aqui, x mais y. É mais difícil de manter isso. Até errei aqui em algum canto. Print. Ah, esse cara aqui. Né? Vai dar a mesma coisa. 20, 10, ele vai somar. Eu botei 0. Sem querer. 20, 10, deu um erro ali, vocês viram? Ó, mesma coisa, 20, vírgula. Aí o mais 10, vírgula, igual, vírgula, porque eu vou botar um resultado de uma operação. Mas eu não recomendo dessa forma. Muito melhor o F, abre, é o valor de uma variável. Não precisa estar usando aspas duplas aqui dentro, aspas simples e tudo mais. Eu peço que vocês deem uma estudada no capítulo sem querer, botei o 1 aqui, ó. 2 e 3, tá, gente? Até a aula aqui, semana que vem. Esses são os operadores. Na aula que vem a gente vai entrar em strings, tá? Vou abrir aqui o conteúdo. Eu vou botar conteúdo do capítulo 2, beleza? Mas eu peço que vocês, principalmente aqui, ó, nesse material, vocês estudem até a aula que vem, esteja estudado até o capítulo 3. Né? O que a gente comentou hoje foi o capítulo 2, mas não dá para falar de tudo que está aqui. Mas eu vou pegando as principais partes. Comentários, indentação, comentei muita coisa disso aqui. Mas quando vocês fizerem a atividade 2, guiada por vídeo, já vai melhorar mais ainda. Né? E eu já vou botar a atividade 3 também. Aí na próxima aula a gente vai entrar aqui em caracteres inteiros e pontos flutuantes e tudo mais. Beleza? E ainda a gente vai ter aula de funções, tá? Eu só dei uma introdução, uma iniciada em que é função, mas é na outra aula, né? Onde a gente vai ter aqui ainda, aula mais ou menos vai ser aula 4, aula 5, aula 6 e repetições eu vou trabalhar na aula 7 e 8. Certo? Vai ser umas 8 aulas mesmo, porque eu estou indo devagar. Beleza? Ainda tem os materiais aqui que eu vou colocar 2 e 3, esses slides, esses guias, como eu já abri para vocês aqui. E tem esse vídeo também, né, gente? Cara, tem conteúdo. Vocês não precisam, para aprender, não precisa de... Beleza, se você vai brincar aí nesses sites, é bacana. Mas para aprender, não precisa mais do que isso. Olá, tem esse pessoal, vídeo. sejam... E outra coisa. Faz essa tarefa. Guiada por vídeo, eu vou mudar aqui. Vou chamar de... tarefa 01. Guiada por vídeo. Atividade 01. Guiada por PDF. Pronto. É guiada, galera. Não tem dificuldade. Vocês conseguem fazer. Bora lá. Tenho 5 minutos aqui no máximo. Pode estudar sim. Sim, tá, estamos ouvindo. É porque é exatamente o que Cauã falou, João. Tem que estar na mesma linha, reta. Eu entendi o que ele quis dizer. Indentação, a palavra é essa, isso. Se você olhar como está no código, vai funcionar. Acho que eu expliquei isso aqui. Não tem atalho de teclado, não. É a prática. Por enquanto, escreva, Felipe. Escreva. Depois você vê isso. Escreva o código. Tá? Mas no Google Colab, por exemplo, quando você vai escrevendo aqui, se você der um Ctrl espaço, ele lhe dá, né, algumas sugestões. Mas por enquanto não se preocupe tanto com isso, não. No máximo isso aí, o Ctrl espaço. Beleza?
Galera, vou botar aqui a lista de presença. Cadê a outra? Oxê. Ah, é aqui. Eu tinha criado essa lista de presença. Eu acho que eu criei aqui. Não sei porque não sumiu de lá, não. Beleza. Lista de presença aí, ó. Dia 26, dia 2 e dia 9. Ok. Então vou parar de compartilhar aqui. Vou parar a gravação, beleza? Então valeu, galera.